Olá, Juventude Batista Brasileira! Estamos neste Setembro Amarelo no projeto Vem para a Vida. Eu queria deixar com vocês uma mensagem sobre o que o Evangelho tem a dizer sobre o sofrimento. Ora, a Bíblia diz muito sobre esse assunto central, basilar nas nossas vidas, que é o tema da dor, da luta, do sofrimento. O livro de Jó, talvez o mais antigo de todos os livros das Escrituras, apresenta algumas teses milenares sobre o sofrimento. A primeira é a tese de Satanás. Satã aparece diante de Deus e diz assim: Deus, Jó só ama o Senhor, teme e serve o Senhor, porque ele tem tudo. Se tirar todos os bens, todas as posses que ele tem, ele vai deixar de amar o Senhor. Essa é a tese de Satã. O sofrimento é uma estratégia para a apostasia, para que as pessoas deixem de crer, amar e servir a Deus. Deus, então, em sua soberania e sabedoria, permite que Satã possa tocar e tirar tudo aquilo que Jó tinha de valioso. E ele executa esse projeto. E aí o que acontece? Jó perde tudo. E aí o sofrimento para Jó é indecifrável. Ele não entende porque ele está passando por aquele sofrimento. E aí vem a segunda principal tese do livro de Jó sobre o sofrimento, que são as teses dos amigos de Jó. 3 amigos de Jó que aparecem, né? O Elifaz, o Bildade, o Zofar. Cada um tem a sua nuance, mas esses 3 amigos têm juntos um conjunto de ideias principal sobre o sofrimento, que o sofrimento, ele é fruto de castigo por causa dos nossos pecados. A ideia de sofrimento como castigo. Nós fazemos coisas erradas, então sofremos, arcando com as consequências daquilo que fazemos. Ora, essa é uma das maneiras também que a Bíblia fala. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala então também que o sofrimento, sim, de fato, muitas vezes ele é fruto da disciplina, ele é fruto de um castigo por algo errado que as pessoas fazem. Não é assim também na própria sociedade, em todos os tempos, o direito penal, o direito criminal, em todas as sociedades, aquilo que aquela sociedade determinada não aceita ali entre os seus habitantes, cidadãos, cidadãs. Então essa é uma segunda tese que aparece no livro de Jó, né? Mas também essas ideias não satisfizeram Jó, ele não ficou satisfeito. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. E aí aparece um outro amigo, um quarto amigo de Jó, que é o Eliú, que apresenta então mais uma tese sobre o sofrimento, que o sofrimento pode não apenas ser um castigo, mas também uma prevenção. Eliú mostra nas suas ideias que muitas vezes o sofrimento ele não é posterior a algo errado que nós fazemos, mas ele pode vir antes que nós possamos cometer uma coisa errada, algo que nós não deveríamos ter feito. E essa é uma terceira ideia sobre o sofrimento. Algumas lutas, algumas situações que nós enfrentamos para que nós então não venhamos a cair de um precipício, cair em um abismo, mas ainda assim não era o caso de Jó. Nós estamos ali acompanhando a história e percebendo que não era aquela a razão. E aí finalmente vem a resposta de Deus. Deus, ele mostra, ele tira o foco da questão de justiça ou injustiça de Jó e coloca a questão do sofrimento na perspectiva da sua soberania e sabedoria. Jó então confia em Deus. Ele crê que Deus tem propósitos muito maiores que às vezes ele não conseguiria compreender ou acompanhar. E aí a ideia de que é um privilégio sofrer para os projetos maiores de Deus, cumprirmos os propósitos maiores de Deus. E o final da história de Jó é tão bonito porque ele recebe muito mais do que tudo aquilo que ele tinha e se torna muito mais bem-aventurado, feliz do que ele jamais havia sido. E é interessante que tantos outros ensinamentos no Antigo Testamento, eles chegam então na figura de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí então no Evangelho, na tradição cristã, na fé cristã, o sofrimento ele alcança então
novas maneiras de serem compreendidas quando nós olhamos para o Filho de Deus, Jesus, morto na cruz do Calvário pela nossa salvação. O próprio Deus que se fez carne e se entregou por todos nós. E aí eu queria fechar então essa reflexão baseado então em 1 Pedro capítulo 4, onde então esses ensinamentos gerais sobre o sofrimento são elevados agora à figura de Cristo e colocam algumas lições práticas então para a vida dos cristãos e das cristãs. A primeira lição que 1 Pedro 4, a partir do verso 12, nos ensina é o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. A primeira, então, lição prática para os cristãos sobre o sofrimento é que o sofrimento, ele integra a nossa vida. Nós não devemos ficar surpresos se nós estivermos passando por alguma luta. No mundo tereis aflições. A fé cristã não é uma fé escapista, não é uma fé mistificadora no sentido de virar algo etéreo, sair descolar da realidade, muito pelo contrário. O tempo inteiro nas páginas da Bíblia nós somos confrontados a enfrentarmos a realidade, as dificuldades da vida real. Então essa é a primeira lição: o cristão não foge do sofrimento, ele reconhece que a vida tem sofrimento, que a vida tem enigmas, que a vida tem mistérios difíceis de solucionar, que muitas vezes nós sequer podemos compreender. Uma segunda lição é que está escrito no verso 13 assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E veja ainda o que diz o verso 16: contudo, se você sofre, você sofra como um cristão, não se envergonhe. Tá vendo? Verso 15: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Essa é a segunda lição. Primeiro, não devemos surpreender pelo sofrimento. Ele faz parte da nossa vida. Em segundo lugar, eu tenho que discernir: será que eu estou sofrendo por algo que eu fiz errado? Que eu agora estou colhendo frutos de uma situação que eu fui alertado, fui ensinado, fui advertido, exortado, me explicaram, me aconselharam que eu não devia fazer isso e eu fiz? Então, a lei avisou, os meus pais avisaram, meus amigos, todas aquelas pessoas que se importam comigo me alertaram, mas mesmo assim eu insisti em seguir nesse caminho. Então a Bíblia ensina o cristão a avaliar, pensar, refletir. Peraí, isso que está acontecendo na minha vida, eu que cacei isso, eu que busquei isso. Aliás, está escrito lá em Eclesiastes que Deus fez os homens puros, mas eles que procuraram contendas, eles é quem foram atrás de confusões, e somos nós muitas vezes, somos nós. Então nós devemos refletir: eu estou sofrendo por fazer algo certo ou estou sofrendo porque eu realmente... Olha os exemplos que Pedro coloca. O apóstolo Pedro diz: alguém que se intromete na vida alheia. Então ele coloca assim: alguém que é um assassino, um ladrão, um criminoso. Uma vez aconteceu isso comigo. A pessoa chegou: pastor Davi, eu estou passando uma luta muito grande. Aí eu perguntei: mas qual que é a luta? Eu estou sendo perseguido, pastor. Mas o que você fez? É que eu estou com um problema muito grande, eu estou sendo perseguido. Mas qual que é o teu problema? Aí ele falou assim: eu estou com um problema de adultério. Eu falei assim: mas o irmão está ficando muito louco, porque o adultério não é um problema, adultério é um pecado. Adultério é uma coisa que destrói a família, a vida das pessoas, traz tristeza, machuca os filhos, machuca todo mundo. Isso não é um problema, isso é um pecado. Então, essa é a segunda lição sobre o sofrimento. Nós avaliarmos: peraí, eu realmente, às vezes estou sendo disciplinado agora por algo que fiz? O salmista diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse a obedecer os teus mandamentos. É uma grande bênção muitas vezes quando nós somos disciplinados, provados, purificados muitas vezes por essas disciplinas que Deus ele coloca assim nas nossas vidas, como a Bíblia diz, de capa a capa, né? Preste atenção, guarde essa frase: o ouro não teme o fogo. O ouro não teme o fogo, porque o ouro sabe que quando ele atravessar o fogo, ele vai ser liberto da escória. Ele será purificado, limpo de todo tipo de impureza que não deve estar no ouro, não deve estar nesse metal tão precioso, não faz parte desse metal
tão precioso. Mas há uma terceira lição. A terceira lição é que nós devemos fazer o bem quando nós estivermos sofrendo com Jesus. Em Cristo Jesus, o nosso sofrimento ele tem um significado eterno. Está escrito assim: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então Pedro coloca 4 atitudes simples nesse terceiro ponto. 4 atitudes simples quando nós entendemos, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou buscando a Deus e ainda assim, olha a luta, olha a perseguição, olha o que está acontecendo comigo. Primeiro, alegre-se. Alegre-se porque é uma das marcas que Deus está na sua vida, que o Espírito da glória repousa sobre a sua vida. Ou como Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando os insultarem por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é o vosso galardão no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, número 1, alegre-se. Se você está sofrendo, mas está com Jesus, número 1, fique feliz. É uma evidência que você é bem-aventurado, que o Espírito de Deus está em você e que você está apanhando na mesma esteira aí dos profetas. Segundo lugar, não se envergonhe. Jamais se envergonhe de sofrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, disse sobre isso: não me envergonho do Evangelho, não me envergonhe do Evangelho. E está escrito assim em verso 16, contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, não se envergonhe. Terceiro, glorifique a Deus por meio desse nome. Então, quando você está sofrendo com Cristo, alegre-se, não se envergonhe, glorifique a Deus, agradeça a Deus por Jesus, agradeça a Deus pelo Espírito Santo, agradeça a Deus pela oportunidade de testemunhar o amor, a graça, a bondade dele. E, em último lugar, eu acho maravilhoso que o texto ele vai encerrar assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E ele encerra assim no final do verso 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. E praticar o bem. O texto encerra nos convidando a praticar o bem apesar do sofrimento, apesar das lutas. Esse é o chamado cristão. Não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Mas dar a outra face, caminhar a outra milha. Por isso que não é fácil ser um cristão. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas é esse o caminho que conduz à vida. Vamos amar a Deus, vamos amar ao próximo, vamos entender que o sofrimento de Deus está debaixo da soberania e da sabedoria de Deus. Eu encerro com aquela história de um jovem que um dia chegou e falou assim: se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria muitas coisas no mundo. Eu mudaria muitas coisas no mundo. Mas depois ele pensou bem no que ele disse, refletiu, mas aí ele concluiu assim: mas se eu estou pensando bem, se eu também tivesse a sabedoria de Deus, eu deixaria tudo do jeito que está. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os seus projetos, o seu coração, as suas decisões nessa reta final de ano e que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração e a sua vida.